Foi. Bom, boa tarde a todos os presentes. Pessoal que está online, boa tarde. Bem-vindos a mais um seminário do Grupo de Dinâmica Orbital e Planetologia. Hoje, quem vai dar a palestra para a gente é o professor Valério. O professor Valério, que é o professor colega nosso aqui do Departamento de Matemática, livre docente. O professor Valério, ele é um dos fundadores, se não o fundador do grupo de pesquisa MASB, né, que é Machine Learning Applied to Small Bodies. E ele é um dos editores deste livro, que é o Machine Learning for Small Bodies in the Solar System, e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre esse trabalho hoje. Obrigada, Valéria. Obrigado, Rosana. Obrigado a todos pela presença. Então, o que eu vou tentar falar para vocês é sobre este livro, que foi o primeiro livro que nos pediram para editar sobre o tópico de Machine Learning para corpos menores do Sistema Solar. Então, é um trabalho que a gente fez em colaborações com pesquisadores de 11 países. A parte do nosso grupo aqui no Brasil tive pesquisadores dos Estados Unidos, do Canadá, da Espanha, da Itália, da Polônia, da Finlândia e da República Sérvia. Então, estes aqui são os capítulos que compõem os livros. Então, o primeiro capítulo é uma introdução geral sobre o que é o Machine Learning, quais são os algoritmos mais usados na astronomia de corpos menores. O segundo capítulo são aplicações para a identificação de famílias de asteroides, como o Machine Learning por estes fins. No terceiro capítulo temos o trabalho do Evgeny Smirnov sobre a identificação de objetos que interagem com ressonância em movimento médio. O quarto capítulo é o capítulo do nosso grupo sobre asteroides que interagem com ressonâncias seculares. No quinto capítulo tem a dinâmica em volta de asteroides, como o Machine Learning pode lidar com isso. Como pode ser usado o Machine Learning para fazer classificação espectroscópicas de asteroides automaticamente. Classificação de objetos do cinturão do Kuiper Belt, este é o capítulo da Catherine Volk. A identificação de cometas em imagens de grandes árvores de telescópio, o capítulo da Bryce Bolin. Detecção de objetos em movimento com Machine Learning, que é o capítulo do Wesley Fraser e do time dele. Aplicações para a dinâmica caótica, do Gabriel Carità. E, por fim, uma conclusão gerais, avaliação do stato da arte do Machine Learning para corpos menores do Sistema Solar. Então, o Machine Learning pode parecer bastante abstrato e longe de nós, mas na verdade já está na nossa vida quotidiana. O Machine Learning é um campo da ciência de computação que visa construir algoritmos que podem aprender dos erros e fazer predições sobre os dados. Tem várias aplicações na vida cotidiana. Por exemplo, quando a gente entra no YouTube, o Machine Learning, mais especialmente o algoritmo de Deep Learning, faz a seleção automática dos vídeos baseados sobre o nosso histórico de busca. Então, eles têm um perfil que é cada vez atualizado, baseado sobre nossas buscas anteriores. Então, redes neurais permitem de fazer isso já correntemente. Na medicina, já existe um algoritmo de machine learning para a identificação de tumores no cérebro. Quando se faz tomografia de cérebro, aparece naquela famosa machinha do filme do Paulo Gustavo, Minha Mãe é uma Peça. A machinha é automaticamente identificada por algoritmos de machine learning. E eles já têm uma precisão de diagnóstico superior àquela de vários médicos. Então, já está comum fazer uma análise com algoritmo de machine learning e depois passar as imagens para especialista para tratamentos sucessivos. Então, em geral, a gente pode dividir o machine learning entre três grandes áreas. O aprendizagem supervisionados, que acontece quando temos dados que têm já labels, ou já classificação. Aprendizagem não supervisionados, quando o algoritmo tenta encontrar estruturas dentro dos dados sem nenhuma labels a priori. A priori, esses primeiros são algoritmos de clustering ou algoritmos de anomaly detection para detectar dados que se destacam com respeito aos outros. E reinforcement learning, que essencialmente é baseado sobre um programa que interage com um ambiente dinâmico e aprende dos seus entornos. Esses são ferramentas usadas, por exemplo, para carros que se dirigem sozinhos. Eles automaticamente aprendem do ambiente e continuam a treinar toda vez que saem dirigindo sozinhos.
Então, a aprendizagem supervisionado é bastante simples em conceito. Imagina que você tenha várias frutas, bananas, maçã, etc. Então, você diz para algoritmos que esta aqui é uma banana, esta aqui é uma maçã. E depois dá uma nova fruta para o algoritmo classificar. Então, o algoritmo vai automaticamente classificar bananas e maçã dependendo sobre experiências anteriores. Então, parece simples, mas lembrando-se que existe uma grande variedade interna de bananas e uma grande variedade interna de maçã. Maçã pode ser verde, vermelha, várias cores. Bananas aqui no Brasil, eu descobri quando cheguei, tem mais de 20 diferentes tipos. Banana terra, banana prata, banana que seja. Então, um dos problemas que o machine learning é muito bom para resolver é aquele da in-class variation, quando tem variedade dentro da mesma classe. Então, algoritmos podem aprender a reconhecer as diferenciações entre a mesma classe. Essa é uma vantagem deste tipo de método. Então, os algoritmos de aprendizagem supervisionados podem ser standalone, quando essencialmente são algoritmos singles. Logistic regression, linear regression são exemplos desses algoritmos. Um dos mais usados é o decision tree, árvore de decisão. Toda vez que a gente sai fora para, por exemplo, para jogar com a pipa, a gente está fazendo algumas decisões. Primeiro, a gente vai ter que ver se tem sol ou se está chovendo. Se está chovendo, obviamente não vamos sair com a aquilone. Tem que ver se tem vento ou se não tiver vento. Se tiver bastante umidade ou se tiver pouca umidade. Se tiver muita umidade, pode ser perigoso para a pipa. Então, tem toda uma série de decisões que a gente pega automaticamente. Os árvores de decisão são baseados no mesmo tipo de esquemas. Essencialmente, eles vão fazer uma decisão binária e passar para a próxima decisão, indo à frente até chegar a uma classificação de resultados. Então, no fim, nesse caso, uma classificação binária, se vamos sair com a pipa ou não vamos sair, mas podemos também usar eles para problemas multiclasse ou para assinar probabilidades. Então, esses são os algoritmos standalone. São os algoritmos onde você tem um único algoritmo que é aplicado para os dados. Existem também algoritmos de ensemble. Ensembles são algoritmos onde você coloca vários métodos juntos para analisar os mesmos dados. A ideia básica seria usar os mesmos princípios que naquele show tipo quem quer ser um milionário usam quando a pessoa não sabe responder uma pergunta e pergunta para a plateia. Se assume que a plateia sabe melhor que uma singular pessoa. E às vezes isso é verdade, nem sempre. No método standalone, no método ensemble, você tem dois tipos. Bootstrap aggregation, onde divide os dados em várias amostras, que são chamadas amostras de bootstrap. Você pode fazer estas amostras repetindo os dados ou não repetindo os dados, dependendo do modelo. E você analisa cada amostras e faz um resultado final que é baseado sobre a contagem dos resultados de cada modelo. Um exemplo disso pode ser o Random Forest, onde você pega vários decision tree e junta os resultados. Nestes modelos, cada modelo é contado com o mesmo peso. Então, esse é um método democrático de obter resultados. No método de boosting, essencialmente você avalia o resultado de cada modelo e dá um peso diferente dependendo sobre o desempenho de cada modelo. Então, os modelos que tiveram melhor desempenho vão ter um peso maior e os modelos que tiveram um desempenho menor vão ter uma votação um peso menor. Então, é um método mais elitista de contar os modelos. Então, este aqui é um exemplo. Aqui temos um random forest simplificado. Você divide os dados em três random forest ou três decision tree. Cada um deles vai fazer uma classificação, vão ter o resultado, e o resultado final vai ser a média do resultado final, do resultado de cada modelo. Você pode ter diferenciações, optimizações. Por exemplo, o StraTree é uma random forest onde você faz uma amostra de dados sem substituições. Depois você tem também o Bugging Classifier normal. Você pode ter métodos de ensemble que não usam Decision Tree, que não são baseados sobre árvores, que podem usar Logistic Regression ou Linear Regression, dependendo do tipo de problemas. Acho que deu para ter uma ideia de como funciona esse tipo de método. Então, no boosting, essencialmente, você faz uma média ponderada dos resultados. Faz uma amostra com diferentes dos dados, faz uma média ponderada dos modelos que tiveram melhor resultados. Um dos mais famosos é o gradient boosting, mas também temos otimizações como
Extreme Gradient Boosting, que é um dos métodos mais usados, por exemplo, para determinar a estabilidade de sistemas planetários, tem um desempenho melhor, e também para a identificação de objetos transneptunianos. Quando a gente passa para aprendizagem não supervisionadas, a gente fala essencialmente, prevalentemente de clustering, mas também tem a detecção de anomalias, mas clustering é uma das aplicações mais usadas. Então, imagine que vocês tenham esses pontos, azuis e amarelos. E tem um ponto novo que é estrelas aqui. Se calculamos, ou se pegamos 3 vizinhos de estrelas, aqui tem 2 pontos amarelos e um ponto azul. Isso seria classificado como um ponto amarelo. O que aconteceria se pegasse 5 vizinhos? Seria amarelo ou azul? Azul. Então, este é um número de vizinhos que se chama de parâmetro livre do modelo. Cada dataset tem cada modelo tem vários parâmetros livres, ou que são chamados também de hiperparâmetros, e cada database tem que ser estudado optimizando o valor do hiperparâmetro melhor para cada banco de dados. Então, neste caso, a gente pegou 3, mas poderia ter problemas onde 5 poderia ser uma escolha melhor. Como é que eu vou saber isso? Fazendo estudos essencialmente de optimização de hiperparâmetros. Ok, isso é sobre o que se chama, alguns chamam de machine learning clássico. Depois temos o que se chama de deep learning ou aprendizagem profunda. Então, no deep learning, temos uma série de métodos que são basados sobre redes neurais artificiais, mas mais recentemente sobre arquitetura transformers também. Redes neurais artificiais são inspiradas para redes neurais que a gente usa no nosso cérebro todo dia. Essencialmente, são redes de neurônios que analisam dados e dão resultados basados sobre interação entre eles. Então, um exemplo deles pode ser a rede Multilayer Perceptron, que estamos mostrando aqui. Você tem uma série de neurônios, o sinal passa, eles vão analisar os dados e cada neurônio vai receber um peso e vai analisar um input com uma função de entrada que, por exemplo, pode ser a ReLU. A ReLU é uma função que deixa passar somente resultados positivos e apaga os resultados negativos. Então, o sinal pode passar em frente, forward, ou pode ir nas duas direções, backward também. Então, as primeiras redes neurais propagavam sinais somente em uma direção, mas agora temos redes neurais que vão nas duas direções, onde você treina os resultados também nas duas direções. Aqui tem uma camada de entrada, uma camada interna, você pode ter múltiplas camadas internas escondidas, e uma camada de saída de output, que para problemas binários tem que ter pelo menos 2 neurônios. Problema de multiclasse tem que ter um número de neurônios suficiente para representar todas as classes que você esteja interessado. Então, tem vários tipos de redes neurais. As primeiras foram as feed-forward, onde o sinal é programado para frente. Você tem multilayer perception. Depois você começou a ter as redes neurais, onde você começa a propagar o sinal também para trás, Recurrent Neural Network. Long Short Term Memory, essas são muito úteis para estudar problemas de séries temporais, são basadas sobre Recurrent Neural Network, e eles têm um mecanismo para resolver um problema que se chama Vanishing Gradient, que é associado com a propagação de sinais. Eu não vou entrar muito em detalhe porque é um pouco técnico. Convolution Neural Network são aquelas que se aplicam para convoluções ou filtros para dado de entrada, se ele analisa um dado de entrada como matriz e faz multiplicação de filtros para eles. Elas eram standard até pouco tempo atrás para análise de imagens. E depois tem algumas redes neurais especializadas que são muito usadas para surveys de objetos em astronômico, tipo o observatório Ziggs ou o observatório Vera Rubin. Bidirectional Feature Pyramid Network, Efficient Data de Zero Based Network. Essas são duas redes neurais para reconhecimento de imagens bastante usadas em surveys de telescópio. Então, isso era para dar uma ideia de quais são os algoritmos principais de machine learning. Aqui vocês começam a ter aplicações. E uma das primeiras aplicações foram a identificação de família de asteroides. Então, a família de asteroides são um grupo de asteroides que são identificados em espaço de elementos próprios. Aqui vocês têm semixo maior excentricidade.
e elas aparecem como aglomerações. O Hierarchical Clustering Method essencialmente é um método onde você pega um asteroide, vê se tem vizinhos em uma distância definida. Se tiver vizinhos, esses novos objetos fazem parte da família. O método é repetido até que você não encontrar mais novos objetos. Ok, esse método é usado desde os anos 90. A primeira aplicação do Hierarchical Clustering Method foi em 91, pelo trabalho de Zappala et al. Existe agora método baseado sobre HCM de Machine Learning, mas um dos problemas que vocês têm é que agora esses métodos foram definidos quando a gente tinha database de 10 mil asteroides, mais ou menos. Agora temos database de 1.400.000 asteroides, e um observatório Vera Rubin vai descobrir provavelmente mais de 8 milhões de asteroides nos próximos 10 anos. Então, um desses métodos tem problemas quando vocês aplicam para database de Big Data como estes. E um dos problemas é que você pode ter chaining. Famílias vizinhas podem ser reconhecidas como separadas pelo HCM. Então, um dos métodos para resolver isso é usar o método de aprendizagem supervisionada. Se você já saber que existe uma família aqui, os pontinhos em preto, e dar para algoritmos novos asteroides, os pontinhos azuis, eles podem ver quais são os asteroides que estão mais próximos no espaço dos elementos próprios para a família que já existe. Então, pode adicionar novos membros automaticamente, sem ter que passar para a identificação de novas famílias. Foram feitas várias aplicações de algoritmos de machine learning. Aqui vocês têm Bug Classifier, Decision Tree, Random Forest. Na época, o Extra Tree foi um dos métodos que teve um melhor desempenho, mas GBoost também foi um dos métodos melhor. Um dos problemas que vocês têm com esse tipo de algoritmos, quais são os parâmetros livres optimais para problemas, então optimização de hiperparâmetros. Isso pode ser feito por meios de algoritmos genéticos que automaticamente vão pegar vários modelos, rodar sobre os dados e selecionar os valores de hiperparâmetros que são melhores para o problema. E uma comparação feita entre o resultado de algoritmos genéticos e a otimização feita com força bruta, essencialmente fazendo uma busca de vários parâmetros do algoritmo, mostrou que os algoritmos genéticos são bastante confiantes. Essa é a diferença entre os resultados dos algoritmos genéticos e dos algoritmos treinados manualmente. A diferença são de ordem de menos que 5% em geral, pela maioria das famílias de asteroides. Então, em primeira aproximação, você pode fazer esse método usando algoritmo genético. No capítulo 3, que é o capítulo do Evgeny Smirnov, a gente estudou o problema de famílias de asteroides que interagem com ressonâncias de movimento médio. Essas são ressonâncias que envolvem comensurabilidade entre o período do asteroide e o período de um planeta. Então, eles introduzem estes métodos primeiro que são basados sobre machine learning clássico, e mais recentemente ele faz optimização com Gracv, brute force, e mais recentemente está sendo introduzido métodos baseados sobre os Large Language método, onde você simplesmente faz um prompt, dá algumas imagens de argumento de ressonância para o modelo, e o modelo, o Large Language Method, vai automaticamente criar um algoritmo para a identificação de imagens de asteroides. Então, aqui vocês têm um caso de um objeto circulação, liberação, um objeto que alterna a fase de circulação e liberação. Dá para ver que também os objetos que estão em liberação têm várias amplitudes, então tem aqueles problemas de in-class variation, que é típico de machine learning, de problemas de identificação de machine learning. Então, esses métodos foram recentemente testados, e o Evgeny vai apresentar isso na próxima conferência em Berlim do Europlanet. O capítulo 4 é sobre asteroides que interagem com ressonâncias seculares. Essa é a especialidade um pouco do nosso grupo. A ressonância seculares acontece quando c'è una comensurabilidade entre o período di precessione do argumento do pericentro ou longitudine do nodo do asteroide e di un pianeta. E è mais fácil identificar elas no espaço de, por exemplo, de semichamp maior e frequências próprias que em espaços de
elementos orbitais, porque no espaço A e I eles têm uma estrutura tridimensional complicada, enquanto que nesses espaços eles são essencialmente linhas horizontais. Então, aqui é mais fácil ver, por exemplo, os efeitos da ressonância no 6, que é uma daquelas que tem mais estabilizações. Há várias ressonâncias de tipo G, que são aquelas que envolvem só frequência de pericentro, e ressonância de tipo S, que são aquelas que envolvem só frequências de longitude dos nodos. Então, mais uma vez, antigamente, a FIA 3, 5 ou 6 anos atrás, a identificação desses objetos que interagem com ressonâncias seculares era feita visualmente. Você fazia plot dos argumentos ressonantes. Esse é um objeto que circula da 0 a 360 graus, esse é um objeto que está em vibração, oscila em volta de um ponto de equilíbrio. Neste caso, é um ponto de equilíbrio em volta de 180 graus, ou você pode ter também 90, 270 ou 0 graus, dependendo do tipo de ressonância. Então, essas são chamadas de librações, essas são chamadas de circulações. Libração vem de um verbo latino que significa essencialmente oscilar. Então, libration vem disso. Então, se tiver só algumas centenas de asteroides, vamos dizer fácil, mas ainda bastante chato fazer análise do argumento de ressonância de centenas de asteroides. Agora, para algumas ressonâncias temos que analisar dezenas de milhares de asteroides, o que significa que é um trabalho bastante cansativo. Imagine analisar milhares destes argumentos de ressonâncias. Alguns deles são bastante, podem ser problemáticos, podem ser caóticos, podem ter fases de alternância entre vibração e circulação. Então, esses trabalhos podem ser, não são, podem ser bastante demanding em termos de tempo e de atenção de um observador visual. É por isso que a gente começou a criar modelos de deep learning para várias ressonâncias seculares. A gente estuda por enquanto toda a ressonância principal de tipo G, toda a ressonância principal de tipo S, e utilizamos redes neurais convolucionais que são baseadas sobre convolução de matriz de imagem com filtros para reconhecer camadas de característica da imagem. A gente já fez isso em vários trabalhos, 2021, 2024, 2024B com este ano. Já começamos a fazer métodos bastante um pouco mais sofisticados, aplicação de filtragem digital para os argumentos de ressonâncias. E mais à frente, vamos ver que é possível usar métodos ainda mais avançados que redes neurais convolucionais. Eu vou falar disso no final da apresentação. Ok, capítulo 5 é sobre dinâmica em volta de asteroides. Temos redes neurais recorrentes, que são ideais para fazer predições de problemas em séries temporais, e redes neurais convolucionais, que também podem reconhecer padrões em dados orbitais. Então, um dos métodos que foi usado foi usar essas redes neurais recorrentes para fazer predições do movimento de uma spacecraft, satélite artificial em volta de Apophis. Então, esses seriam os verdes, seriam os dados reais, e depois vocês têm os dados previstos. E as previsões obtidas pelas redes recorrentes, pelo Safwan e tal, foram bastante boas. Se você também obter resíduos entre as predições e observações, vocês podem fazer mapas dinâmicos das regiões em volta do asteroides. Essas são bastante tem uma boa correlação com métodos de detecção de caos tradicionais como o Magno ou o expoente de Lyapunov. Então, redes neurais recorrentes podem ser usadas também para problemas de dinâmica caótica. Outras aplicações, a predição de fluxo do fluxo solar, do ciclo solar. Isso é uma aplicação bastante antiga, machine learning tradicional já foi usado com isso, mas redes neurais recorrentes têm um desempenho melhor. Aqui temos algumas aplicações mostradas para esses dados. Isso é interessante para, por exemplo, a dinâmica de satélites artificiais em volta da Terra, porque o ciclo solar afeta também a posição desses objetos.
Ok, o capítulo 6 é o capítulo da Gamaros-Kiewicz, e aqui foi revisada toda a parte de taxonomia com machine learning de asteroides. Então, quando você faz un'analisi spettroscopica di un asteroide, essenzialmente você pega o spettro da luz refletida pelo asteroide, o spettro solar refletido pelo asteroide, e procura por algumas características do espectro. Por exemplo, neste caso, você está tendo duas bandas de absorção, uma a 1 micrômetro e uma outra a 2 micrômetros. Estas são associadas com composição basálticas, com lavas. Se você ver o espectro do tipo de objetos tipo C, que são mais primitivos, é um espectro mais planos, enquanto que objetos tipo S, que são aqueles que se formaram mais próximos da Terra, tem um espectro que tem uma pendência maior. Então, tem algumas características desses espectros que você pode usar para classificar em várias classes espectrais. São associadas com composição superficial, e quando digo superficial significa os primeiros nanômetros de material que está na superfície, porque a luz solar não vai mais baixo que isso. E você pode ter informações sobre taxonomia e composição desses asteroides. E, mais uma vez, aqui vocês têm uma ideia de que cosa está acontecendo. A gente trabalhava no começo dos anos 90 com dezenas de milhares de dados de objetos. Aqui temos agora por volta de 100 mil. Recentemente a gente fez um trabalho com o Dark Energy Service e obtivemos dados por mais 70 mil asteroides, mas estamos ainda neste patamar. Quando o LSST vai começar a operar a partir do ano que vem, essencialmente, de alguns meses, a gente vai passar a fazer um balço de ordem 6. Então vamos ter dados por mais de 600 mil asteroides, 6 milhões de asteroides em termos de composição física. E isso significa que a gente vai ter que classificar milhares ou centenas de milhares de objetos por meios de observações espectroscópicas, o que pode ser bastante cansativo. Então existem métodos para fazer isso automaticamente, e eles são baseados em dois tipos de aplicações. Aqui vocês têm, nesse capítulo tem uma revisão da bibliografia sobre o tópico, tem métodos baseados sobre machine learning clássicos, você tem os métodos do Antipentila, que usa redes neurais para fazer classificação de asteroides. Isso já tem artigos que fazem isso já para o database de dados do Gaia, então isso já é disponibilizado. E fizeram previsão de dados para os LSST. Então já existem modelos que vão poder ser usados para classificação de dados no LSST. Ok, o capítulo 7 é o capítulo da Katrin Work. A gente tem os objetos transneptunianos. Eles usualmente são divididos em estrutura resonante, scattering, detach e classical, que são 4 tipos de órbitas entre os objetos transneptunianos. Usualmente e tradicionalmente a classificação desses objetos, mais uma vez, era feita visualmente, por meios de simulações numéricas. E aqui isso acontecia quando o número desses objetos era limitado. Mais uma vez, temos o problema de Big Data quando o LST vai começar a observar esses objetos. Então, agora existem métodos de machine learning tradicional que podem ser aplicados para a classificação automática desses objetos sem precisar fazer simulações numéricas. E esses métodos têm uma acurácia de 99,7%. Então, eles conseguem dizer se um objeto é um objeto scattering, duplo disco, etc., com quase 100% de eficiência. Então, mais uma vez, ele identifica os objetos que são mais prováveis de ter uma boa classificação, e os outros objetos podem ser classificados com simulações numéricas pelo observador. Mas isso significa que, em vez de ter que fazer 100 mil simulações, você vai ter que fazer 0,3% de 100 mil, ou seja, 1%, o que simplifica bastante a sua vida. Capítulo 8 é o capítulo do Bryce Bolin. Aqui a gente começa a falar de aplicações que já estão sendo feitas para detecção de cometas em surveys de grande porte. O Bryce Bolin trabalha com o Ziki Transient Facility, que é um precursor do LST que já está sendo em uso. Ele gera um terabyte de dados por noite, então um número enorme de imagens que tem que ser analisadas.
E aqui vocês têm exemplos de algumas imagens de cometas típicas que vocês têm no Zika. Então, algumas dessas têm uma coma difusa, difundida, podem ser pequenas. Imagine que você tem dezenas de milhares de imagens e você vai ter que buscar essa cometinha aqui em dezenas de milhares de imagens. E isso não somente uma vez por ano, mas todo dia, por vários dias, todo ano. Então começa a ficar extremamente cansativo. É por isso que existem modelos basados sobre redes neurais, como EfficientDet, que permitem automaticamente identificar objetos que são mais prováveis de ser cometas. E esses métodos já tiveram sucesso, já foi identificada a primeira cometa identificada por inteligência artificial, que é a C 2020 T2, e foi reencontrado um cometa que foi perdido em 2016, que é P 2021 A3. Tudo isso por inteligência artificial, sem nenhuma participação com a supervisão humana, obviamente, mas essas são observações do Zika. Está aqui. Não vá atrás. Zika Transient Facility. Esse é um precursor do LST. É um observatório que produz mais ou menos, se espera, 10% dos dados que vão ser gerados pelo LST. Então, já com isso, dá para dar uma ideia de quais são os problemas da época de Big Data. Então, o capítulo 9 é sobre a detecção de objetos em movimento com Machine Learning. Esse é o capítulo do Dr. Fraser, que está aplicando esses métodos para fazer detecção automática de objetos em movimento. Então, não somente cometas, mas também asteroides, objetos transneptunianos, NEAs, essencialmente. Todos esses objetos parecem como pontinhos que estão em movimento em imagens. Então, um dos métodos de identificação clássica era fazer aquela sobreposição de imagens e ver onde é que os pontinhos tinham movimento entre várias imagens. Multiplique isso por 100 mil imagens, por 1 milhão de imagens por noite agora, e tem uma ideia de qual seria a dificuldade de fazer esse tipo de análise para descobrir esse tipo de objetos. Então, aqui o Dr. Fraser começou a fazer uma revisão dos métodos que já estão sendo usados. Existem neurais convolucionais basados sobre o ResNet que fazem isso por Shift Star Searches. As neurais convolucionais. E essas são algumas das árvores onde isso já está sendo feito automaticamente, como a árvore Atlas, a New Horizon, a Transient Facility. E já se sendo pensando como fazer para integrar isso automaticamente no LST e no Euclid. Então, isso já tem trabalhos em andamentos. E os resultados são bastante promissores. Bom, temos, acho, bastante tempo, então posso ir um pouco mais devagar. O capítulo 10 é sobre dinâmica caótica. O caos é relacionado à sensibilidade a condições iniciais. E, usualmente, para corpos menores do sistema solar, uma das duas causas mais comuns de dinâmica caótica são encontros próximos com objetos massivos ou sobreposição de ressonâncias. Então, aqui temos o capítulo do Gabriel Carità, onde se estuda como usar o indicador de caos dado pela função de autocorrelação para identificar a dinâmica caótica. Então, imagine que vocês tenham uma função periódica, esta é uma função que essencialmente tem alta autocorrelação com ela mesma. Se você fazer a correlação de um ponto com desse com o passado, você vai conseguir prever o comportamento desse com precisão infinita, porque essa é uma função que tem período infinito. Se você tiver um sinal que é associado com ruído branco, essa é uma função que tem autocorrelação com ela muito baixa. Essencialmente, você não consegue fazer previsões a longo prazo. Então, baseado sobre o valor deste coeficiente de autocorrelação, você pode distinguir entre comportamento regular e comportamento caótico. E uma das vantagens de usar este método de coeficiente de autocorrelação é que é muito pouco sensível a eventos estocásticos. Então, se você tiver encontros próximos, isso vai ser um evento que acontece em um intervalo temporal muito definido e depois não se repete. Então, para a função de autocorrelação, ele nem vai perceber esse tipo de... enquanto que é muito mais sensível
para efeitos causados por sobreposição de ressonâncias. Então, o método de SFI pode ser usado, por exemplo, para Hamiltoniana de non-Ailes para prever regiões caóticas. E aqui vocês têm o SFI à direita e o SALI à esquerda. Eu tive uma boa concordância entre os dois métodos de detecção de caos e pode ser usado em conjunção com outros métodos bastante mais tradicionais, como o Frequency Analysis Method, o MAGNO, ou Lyapunov Exponents, para determinar a dinâmica caótica em família de asteroides, e como eu disse, não é sensível a efeitos de encontros próximos. Então, especialmente em regiões que onde você tem dinâmica associada, sujeita aos dois fenômenos, como, por exemplo, ressonâncias 3-1, alta excentricidade, onde você tem encontros próximos sobre posição de ressonância, você consegue estudar os dois fenômenos separadamente. Ok, então, esses são os 10 capítulos de aplicações, e a este ponto a gente começou a se fazer uma pergunta baseada sobre esta revisão da literatura. Fluke e Jacobs usaram 7 categorias para determinar quanto maturo é uma aplicação de machine learning para várias áreas da astronomia. Então, se você começar a ter, usualmente o que a gente começa a fazer é a aplicação de métodos simples de classificação, regressão e clustering, que essas são as primeiras coisas que as pessoas começam a fazer. Depois a gente passa para algoritmo mais avançado, forecasting, generation e reconstruction, quando você começa a reconstruir séries temporais incompletas, por exemplo. E, por fim, passa para a parte de Discovery Insight, quando os algoritmos de inteligência artificial começam a fazer descobertas inéditas ou a permitir reconhecer padrões que não eram previstos com métodos tradicionais. Então, fizemos uma análise baseada sobre essas métricas, sobre os capítulos separadamente, sobre todo o livro em geral. Dependendo das aplicações das várias métricas, você pode definir que uma área da astronomia pode ser um estado emergente, quando se está começando a aplicar os algoritmos de machine learning. Progressing, quando uma maior variedade de métodos são usados, e começas a ter uso de descoberta ou insight dentro das aplicações. Establisher, quando essencialmente ninguém liga mais para machine learning. As pessoas esperam que você esteja usando machine learning na sua análise de dados, seria até estranho não usar. Então, baseado sobre aplicações para corpos menores do sistema solar, até agora estamos em uma fase que pode ser definida de progressing. Já passamos de uma fase onde os algoritmos mais simples foram utilizados, estamos passando para uma fase onde começamos a ter descoberta como a identificação de cometas, a identificação de novas famílias de asteroides em configurações peculiares e assim por diante. Então, que coisa a gente pode esperar pelo futuro? Quais são alguns dos trends que a gente poderia esperar nos próximos meses ou anos? Bom, um dos métodos que foi usado para estimular o desenvolvimento de machine learning foram as competições Kaggle. Uma das aplicações, por exemplo, foi para a missão ERA, para o desenvolvimento de métodos para a predição de órbitas em volta do asteroide. Tem métodos que estão sendo investigados. O Vision Transformer, por exemplo, é um método baseado sobre arquitetura Transformer, não mais sobre redes neurais. E essa era uma arquitetura que foi desenvolvida inicialmente para problemas de natural language problems, ou seja, de detecção de imagem. E foi extremamente, teve um resultado extremamente bom. Os algoritmos que estão sendo usados pelo Google Translator, por tradutor, são baseados sobre essa arquitetura Transformer. Mais recentemente, existem trabalhos que usaram essa arquitetura Transformer para problemas de reconhecimento de imagens. E eu vou falar brevemente disso daqui a pouco. Tem métodos como o Sparse Identification on Linear Dynamics, que é um pacote Python que, dados os dados, ele vai identificar quais são as leis físicas que podem apresentar esses dados automaticamente. Então, essa é uma modelagem física dos dados feita para você. Obviamente tem que ser usado com cuidado, mas imagina que você está dando, por exemplo, problemas de posição de um objeto em função do tempo. Ele vai dizer que lei de velocidade ou de aceleração pode descrever esse objeto automaticamente para você. Essa é uma das aplicações mais simples.
Large Language Models, esses são os métodos onde você cria, essencialmente, pede para esses grandes algoritmos que têm bilhões de dados de criar um modelo automaticamente para você. Estes já foram usados para identificação de objetos que interagem com ressonância de movimento médio. E falando de Vision Transformers, o nosso grupo conseguiu aplicar pela primeira vez um Vision Transformer para problemas de reconhecimento de algoritmos de ressonância seculares. E este é um artigo que foi submetido recentemente para Icarus, estamos esperando a primeira revisão. E só para dar uma ideia, para a database que tinha 10.000 imagens de asteroides, redes neurais nas nossas máquinas melhor rodavam em meia hora. Vision Transformer consegue rodar isso em menos que 2 minutos. Então, quase um fator, mais que um fator 10 de vantagem em termos de tempo computacionais. E se vocês usarem métricas standard de machine learning, os resultados são melhores pelos Vision Transformer que para redes neurais. Então, realmente a gente ficou impressionado com isso, mas ainda estamos esperando que o revisor nos diga se tudo isso pode ser aceito. Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Realmente estamos à frente de uma revolução no uso de ferramentas para análise de dados. E tem uma série de novos artigos que estão sendo preparados sobre aprendizagem supervisionada, não supervisionada, deep learning, uso de transformer, inteligência artificial generativa. Tem muitas áreas que estão sendo criadas e investigadas para uso dessas ferramentas. E a astronomia dinâmica está um pouco atrás com respeito a outras áreas de astronomia, como estudos de estrelas variáveis, cluster de galáxias, que já aplicam isso faz mais tempo. Aqui no Brasil e no mundo, essencialmente, já começamos a ter reconhecimento que essa é uma nova área da astronomia. Tivemos este ano a quarta edição da AIA, que seria Inteligência Artificial na Astronomia, que aconteceu em Santo André semana passada. E agora, no Europlanet, nosso grupo conseguiu criar uma sessão sobre o uso de inteligência artificial e machine learning para ciências planetárias. E tive mais que 33 trabalhos submetidos, foi uma das maiores sessões do Europlanet deste ano, que vai ser essencialmente daqui a 8 dias, então está chegando. Então, se tiver interesse em machine learning e você fizer parte do GDP, vocês podem também fazer parte do MASBA. Vocês é mais que bem-vindo em participar. As duas coisas não são mutuamente exclusivas. Na verdade, a gente deveria estimular mais cooperações no nosso grupo. E se tiver perguntas ou dúvidas, tem um site do grupo e tem também um e-mail onde vocês podem enviar perguntas. E mais uma vez, o que eu falei para vocês está no novo livro que vai sair daqui a alguns meses. Já acabamos todo o processo de revisão de capítulos, corrigimos as provas, então já está entrando em fase de produção. Se espera que provavelmente já antes, por volta do fim do ano, ou no máximo janeiro de 2025, seja disponibilizado para aquisição. E era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado pela atenção. Fico à disposição para perguntas. Obrigada, Valério, pela apresentação e meus cumprimentos pelo trabalho tão abrangente, né, e que deu origem a esse livro. Com certeza vai ser muito interessante para a gente. Alguém tem alguma pergunta? Isabel? Parabéns, muito legal. Eu tenho 3 perguntas. A primeira, por acaso o livro teria exemplos de algoritmos que a gente já poderia aplicar? E que linguagem seria? Python? Respondendo a sua pergunta, sim, sim as duas. Tem exemplos de algoritmos que são disponibilizados em paralelo com cada capítulo, não todos os capítulos, mas o nosso capítulo do MASBA tem ressonâncias seculares, reconhecimento de família de asteroides, tem toda uma série de Jupyter Notebook que são disponibilizados em Python. Então você pode ir para o link que está na fim de cada capítulo e baixar uma série de
código que já são prontos. Todos os artigos que o MASB publica, como política, a gente faz também um repositório dos códigos no GitHub. Isso também para deixar organizado para nós, fica mais fácil se um dia a gente ter que voltar atrás. O Gene Smirnov faz isso também, então ele é bem organizado também. Então, tem uma série de ferramentas computacionais em Python, prevalentemente, que são disponibilizados. E tem outras linguagens que vão sendo usadas, mas o problema do Python é que tem muitas livrarias já prontas nessa linguagem, enquanto que outras linguagens, tipo R ou Julia, até que são usadas, mas são mais, não tem uma popularidade tão grande no momento como Python. Julia é muito promissor, é um desempenho melhor que o Python. É possível que nos próximos anos tive uma migração, mas por enquanto Python rules. Beleza. Tá, a segunda pergunta seria, quando você comentou sobre espectroscopia, a ideia seria utilizar um survey da área do tipo SDSS ou seria um follow-up, ou seja, uma busca, ou seja, um proposal aplicado a um telescópio e aí você tem que fazer aquela busca individual? Eu posso falar pelos dados do LSCT que a gente já começa a ter simulados, não reais. O que você vai ter vai ser uma série de observações em bandas fotométricas. Então, você vai ter na banda I, R, G, aquela clássica básica. Então, você pode fazer o que se chama de espectrofotometria. Ou seja, baseado sobre os valores nas várias bandas, você pode dizer que este asteroide é mais provável de fazer parte desta classe, este asteroide. Deu para entender? Seria você pega um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, e faz um fit da curva que passa melhor. Isso é feito, isso já existe, já você pode fazer isso até nem precisa de redes neurais. Machine Learning clássico já faz isso relativamente bem. Mas redes neurais já existem. O Antti Pentil, que é um dos autores desse livro, que é colaborador da Dagmar Oskevix no capítulo 6, já fiz 2 artigos sobre aplicações de redes neurais para estes problemas. Então, já podem ser usados, os códigos são disponíveis, é tudo público, essencialmente. A ideia básica é que vocês não deixem nada não documentado. Legal. E a minha última pergunta seria, eu não entendi aquele slide que você coloca a estrela e as bolotinhas coloridas. Na minha cabeça me veio a ideia de eu estou procurando galáxia e tem um monte de estrela ao redor. Como é que eu identifico a minha galáxia? Esse é um problema. Existem métodos para fazer isso. Deixa eu só. Isso, não? Yeah. Então, isso é só para descrever um algoritmo. Essa é uma busca de vizinho, essencialmente. O que ele está fazendo, dizendo, a gente já sabe que existem os pontos azuis. Existem os pontos vermelhos. A gente vai jogar um ponto novo. Se este ponto está aqui, ele vai ser azul ou vermelho, baseado sobre a posição. Com 3 vizinhos, é mais provável que seja vermelho. Amarelo, desculpa. Se pegamos mais vizinhos, seria mais provável que fosse azul. Então, isso é só como algoritmos funcionam. O número de vizinhos depende um pouco da característica do seu database. Você vai ter que estudar isso, vai ter que otimizar qual é o número melhor para estudar. Você pode fazer isso com força bruta ou usando algoritmos genéticos, que automaticamente vão dizer para você qual é o parâmetro melhor para usar para dado problema. Com respeito ao problema de galáxias, de identificação de galáxias, tem métodos baseados sobre redes neurais convolucionais, mas agora eu não vi artigos mais recentes porque não trabalho com isso. Mas uma das coisas que está sendo feita, que foram feitas há bastante tempo, são 2. Uma, usa redes neurais convolucionais para fazer classificação de imagem. Você diz, esta é uma galáxia espiral, esta é uma galáxia elíptica, tem vários tipos de galáxia espiral elíptica, essa aquela mais achatadinha, aquela mais circulares, tem vários, acho que tem 9 tipos de classificações. Então você dá várias imagens desses objetos para redes neurais, treinas com milhares dessas imagens e dá uma imagem nova. Ele vai automaticamente dizer para você que tipo de galáxia é. Isso é uma coisa bastante fácil de fazer. Se tivesse paciência e tempo disponível, eu poderia fazer em 2, 3 dias, mas não tenho nenhum nem outro. Então. Outro método seria, que eu não vi ainda,
seria usar os novos Vision Transformer. Isso seria interessante fazer. Treinar os métodos para ver se você consegue fazer essa coisa. Outra coisa que foi feita seria para aquelas galáxias regulares. Tem aquelas galáxias que não são nem elípticas nem espirais, que têm forma estranha, etc. Então, o que se aplica neste caso é chamado de Active Learning. O algoritmo vai dizer, olha, eu estou perdido aqui, e não sei reconhecer esse objeto. Vai falar para o observador visual, poderia, por gentileza, me dizer que tipo de objeto é, como você quer classificar. Então, ele vai isolar esse objeto, vai dizer para você classificar, e vai aprendendo com esse tipo de interação. Depois de algumas interações, o algoritmo consegue um desempenho muito bom até com essas galáxias regulares. Existem também a iniciativa de Citizen Scientist, onde tem banco de dados enorme que são disponibilizados para o público para eles classificar galáxias e mais recentemente asteroides ativos. Eu já vi trabalhos onde foi pedido para o público identificar asteroides ativos, aquele que tem imagem cometária. Então, tem muita coisa que está sendo feita com respeito a isso. Parabéns, Valério. Eu gostaria que você falasse, assim, para mim, fiquei um pouco curiosa, mais sobre o Visual Transformers. É mais recente? Usa o Machine Learning clássico ou veio depois do Deep Learning? Mas o Vision Transformer é extremamente recente. Então, a arquitetura Transformer é uma arquitetura que foi usada para... Cadê o vosso? Não é aqui. Saco. Melhor em termos de tempo, em tudo. Excetuado com alguns casos, a gente testou para vários databases, essencialmente excetuado com fizemos, acho, mais de 30 aplicações diferentes para diferentes databases. Acho que foi sempre melhor, em termos de tempo, sempre bateu as redes neurais de lavada, sempre um fator 10, mais ou menos. O que rodava em meia hora, roda em 1 minuto ou menos. Em termos de precisão, tem várias métricas, acurácia, F1, precisão, recall. Os Vision Transform bateram os CNN quase sempre, excetuado em 2 ou 3 casos separados, onde o database não era muito grande. Eles precisam de um database bastante consistente para ser competitivos. Então, se você tiver mais imagens, usualmente o Vision Transform é um modelo melhor. Como é que funciona? Eu posso dar uma ideia aqui, só uma ideia básica. A matemática traz um pouco mais complexa, mas a ideia básica, essencialmente, é que você separa a imagem em vários pedaços, tipo esse aqui, e procura correlações dessas imagens com todos os outros pedaços. Então, é um trabalho braçal, essencialmente. Você pode ver que essa imagem, por exemplo, por ser uma orelha, ela tem correlação com essa outra imagem que é uma orelha. Então, vai buscar correlações desse pedaço de imagem com todo o resto das imagens. E isso é baseado sobre o método que foi usado para fazer trabalhos de identificação de texto ou traduções. Quando você escreve uma frase, eu não tenho... Tem aqui. Só perde de Elephant is Grey, que é uma das primeiras frases que ensinava na Itália. Minha professora me dizia que você poderia morar 50 anos em Londres e ninguém perguntaria de que cor é o elefante, mas tudo bem. Então, aqui, the book is on the table. Que coisa vão fazer para fazer traduções? Eles vão pegar cada palavra. The book is on the table. E vão separar e vão encontrar relações entre este pedaço de palavras e todas as outras palavras. Então, quando eles vão fazer uma tradução, eles vão procurar relações entre book e todo o resto, para ver como o book se relaciona com todos os outros pedaços de texto que tem aqui, os outros engramas. Esse método usado foi generalizado para imagens. Então, inicialmente foi usado para fazer traduções. Ele consegue resolver aqueles problemas de frases ambíguas
onde tem um sujeito que poderia se referir, um adjetivo que poderia se referir ao complemento objeto ou sujeito, dependendo da posição. Essa era uma das coisas que era difícil de traduzir quando você usava as redes neurais, porque eles são bons pedaço por pedaços. Os transformers fazem relacionamento entre todos as palavras, todos os pedaços de imagens. Então, computacionalmente é mais caro, porque você vai ter que encontrar o relacionamento desta palavra com todas as outras. Mas você consegue encontrar relacionamentos entre pedaços de imagem mais distantes. Só para dar uma ideia, o nosso método de modelo de Vision Transformer tem 2 parâmetros livres, essencialmente. E se você colocar muitas camadas nesse Vision Transformer, ele perdeu o rumo, porque vai começar a encontrar conexões entre as imagens que não existem. Então, mais simples é melhor. Roda mais rápido, reconhece melhor as imagens de argumento de ressonância. Se você quisesse usar este modelo para imagens mais complicadas, galáxias, objetos mais asteroides ativos, daria para fazer, mas deveria usar parâmetros melhores afinados para estes modelos. Bom, ainda não sabemos. Tudo isso é preliminar. A gente não colocou no GitHub, estamos só antecipando que existe. Até que o revisor nos disser que está tudo certo, e considerado que em agosto as coisas na Europa funcionam mais ou menos como aqui no Brasil antes do Carnaval, ou seja, não funcionam. A gente está esperando setembro para ver se finalmente vamos ter essa revisão, mas quem sabe. O Safwan está pedindo para falar, levantou a mão. Safwan, se você quiser falar, a gente está ouvindo aqui. Só um comentário para acrescentar um pouco de coisa sobre o modelo do Transformer. Esse modelo é relativamente novo, ele começou em 2017, a primeira aplicação dele. A diferença do Transformer, que a aplicação, o modelo sequenciais, a relação entre o componente do modelo. A relação entre o componente do modelo não fica a relação linear, a relação não linear. Por que ele fica mais rápido? Porque quando você usa o Transformer como Neural Network, por exemplo, você não precisa muito camadas. Na nossa aplicação, mesmo o Valério falou que apenas 2 camadas deu o resultado perfeito. Você adiciona mais camada, você complica muito mais o modelo, ele vai fazer tipo overfitting. Basicamente isso. O código do modelo Transformer é um código gigantesco para aplicação pequena. Então, mas vale a pena investir, porque é um modelo bem legal. Sì, di fatto este é o código dos Vision Transformer, enquanto que um código básico de redes neurais teria esse tamanho, mais ou menos. Então, bem mais complicado. Eu não sei se tu fala besteira, mas parece que o ChatGPT usa essa abordagem, né? Exatamente essa abordagem de comparar palavras e fazer a construção, e é por isso que ele é mais rápido, né? GPT significa exatamente... desculpa. Desculpa. GPT significa exatamente isso. O T do GPT significa Transformer. Ele usa esta arquitetura. O Safwan quer colocar mais alguma coisa? Não, por falar mesmo, o ChatGPT ele faz isso, mas além disso, ele usa outra coisa que compara a palavra entre a frase. Ele tipo compara a relação entre as palavras de frase no dado dele. Para fazer isso efetivamente, ele se usa Vision Transformer assim mesmo. Certo. Mesmo o Google Translate também usa essa técnica. Obrigado, Safwan. Mais alguma pergunta aqui do pessoal presente? Ou então do chat, se alguém quiser fazer uma pergunta, é só abrir o microfone que a gente ouve daqui. Não? Bom, acho que não. Então vamos agradecer ao Valério mais uma vez. Obrigada, Valério. Obrigado. Encerrou?